tudo pode mudar. Pode ter fé e acreditar que em tua vida tudo pode mudar. Pode ter fé e acreditar que em tua vida tudo pode mudar. Sejam bem-vindos a mais um Pode Ter Fé. É muito bom ter você aqui hoje junto conosco nessa conversa abençoada. Hoje com meu amigo e irmão Joel Muniz. Joel Muniz só não, né? Evangelista Joel Muniz, que estamos recebendo hoje aqui no Pode Ter Fé. Queria trazer uma palavra já conhecida para vocês, de todo momento, né? Que está em Hebreus, que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que se espera, daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Pode ter fé, pode acreditar que em sua vida tudo pode mudar. Joel, é um prazer te ter aqui. Joel me acompanha nessa trajetória desde criança. Fico muito feliz por ter você hoje como nosso convidado. Fique à vontade. Boa noite. Estou aqui muito feliz aqui. Estou aqui pelo convite do pastor Bruno. Hoje pastor, né, que eu conheci desde criança, né? Acompanhando a vida dele. E até mesmo eu me surpreendo o que Deus faz, né? Sim. Nunca pensava de participar de um podcast, sempre vendo. E tive até assim um pouco de receio de aceitar o convite, em questão de eu ser muito tímido, de saber como ia me proceder, mas eu vejo que quando a gente é chamado para fazer a obra de Deus, a gente tem que estar disponível em todo tempo, né? Joel, não liga não, que para mim também é uma novidade, né? Pode Ter Fé é um projeto novo, então também eu tô aprendendo no decorrer, né? Como você falou, a gente prega na igreja, tá ali. Queria mandar um abraço para minha igreja metodista em Piraí, igreja metodista em Santanésia. Joel é membro da igreja metodista em Santanésia. Pastor Everton já passou por aqui pelo podcast, no nosso primeiro episódio. Você que não viu, pode ir lá e ver. Mas é um prazer ter Joel aqui. Joel, a gente está aprendendo junto. Falar de Joel é falar de fé. Né, Joel? Falar de Joel é falar de fé. Como Joel bem diz, Joel me conheceu bem mais novo, na igreja metodista em Roseira. Na época era em Ponte Vermelha, né? A igreja. E lá eu conheci Joel através de sonorização. Quem é daqui da região conhece Joel da sonorização das igrejas, do louvor das igrejas. Mas é um grande prazer ter você aqui hoje. Joel, já começando nossa conversa, fique bem tranquilo. Como que foi a sua conversão? Você sempre foi da igreja, se converteu depois já de adulto? Como que foi essa sua transição? Então, a minha conversão, eu fui nascido no berço evangélico, desde que nasci. Mas só que a gente morava na roça, né? Uhum. Bem na roça mesmo, lugar que não tinha casa perto. Foi em Mendes mesmo, Joel? Não, foi lá em Palmas. Era um município de Vassouras, depois passou para Sacra Família. Palmas, eu acho que eu já passei Isso. por Palmas. Tinha algum sítio, tem uns sítios ali que alugam para eventos, Palmas, isso mesmo. Isso. Então, depois que a gente mudou para Mendes, e a gente sempre foi criado na escola dominical, e com 16 anos a gente mudou desse lugar. Sim. Lá era só a escola, a gente ia sempre na igreja, tá sempre junto com os pais, né? Uhum. E quando a gente muda para a cidade, né, para Mendes, aí já mudou. Se vislumbra, né, com as coisas, né? Tá acostumado lá na roça, aí vai pra cidade e quer aproveitar tudo, né? E acabou que meus pais continuou indo lá em Sacra Família, na igreja, né? E a gente que era jovem, né?
faz 16 anos, meu irmão com 17. A gente começou a se afastar, não foi mais na igreja e dali eu me desviei. Era quantos irmãos, Joel? Eram 6 irmãos, três mulheres, 3 homens. Hoje só existe só os 3 homens, que faleceram os pais, minhas irmãs. Tá eu, meu irmão Muniz. Seu pai também é um testemunho de Josué. fé, né? Seu pai morreu com... Foi 106 anos, Joel? 105 anos. 105 anos, imagina. 105 105 anos e firme na palavra do Senhor, né? Era um comedor de Bíblia. Comedor de Bíblia. Sabia tudo. Mesmo sem enxergar, ele olhava lá, o texto lá e sabia. E sabia qual o texto que era. Ó, pra você ter ideia, ver se eu não tô fugindo a história, Joel. A igreja construiu uma igreja no quintal do seu pai, né? Devido à idade deles, né, do meu pai e da minha mãe, não poder mais se locomover, eles fizeram congregação lá. E lá, eu já preguei muitas vezes lá também. Gente, vocês não... Ó, eu falando assim, fica difícil, de repente, você imaginar. Mas imagina um senhor de 100 anos fazendo obra de pedreiro. Um dia o Joel me mostrou uma foto eu postava muito. dele com 100 anos já na obra. Lá, ó, chapando massa. E pra mim, aí depois que conversando com o Joel, ele me falou. Então, assim, a perseverança e a fé desse homem de viver quase igual Matusalém, né? 105 anos. Ô Bruno, você está falando aí que eu postava muito mesmo, foto dele, né, eu junto com ele, cortando o cabelo dele. Sim. Eu postava na internet por quê? Porque ele estava vivo. Tem gente que só posta quando depois a pessoa morreu, que a gente vai... Vai se ligar que perdeu, né? Aí começa a postar, posta aqui, mas nem postar enquanto tá vivo. Eu gosto de postar foto, postar minha foto mesmo, gosto de, igual esses dias eu postei. Pra relembrar, né? E do meu pai eu postei muitas fotos, ele recebendo diploma de centenário lá na prefeitura de Minas, na Câmara. Sim. Deve ter gravado lá, porque eles me pediram a cópia, que eu filmei e tudo. Que bacana. E eu gosto disso. Mas vamos lá, aí na sua Então, juventude você se desviou. Desviei 16, 17 anos e comecei a me enturmar. Mas graças a Deus, rapaz, eu acho que isso, com certeza, a oração dos pais, da igreja, não deixou com que eu desviasse para uma coisa ruim, como droga, como isso aí. Nunca experimentei droga, no alcoolismo, nada disso. Só bebi cerveja depois de algum tempo. Mas eu fui mantido ali. E eu tinha muito temor de Deus, mesmo, né, estando desviado dos caminhos do Senhor. Eu tinha temor. Você se mantinha firme. Eu passava na praça, ele via alguém pregando, que vergonha que eu ficava. E eu nem parava, eu nem parava, eu desviava dali e ia embora. Sim, imagina. Por quê? Porque a gente tinha aquilo dentro da gente. Sabia que eu estava errado. E vi um culto ali para mim, era um massacre para mim. Imagino. Doía lá dentro, né? E aí, mais depois foi andando, casei, tive noivo com a moça, noivo ainda, eu arranjei outra namorada, essa que eu casei com ela. Célia, ó, tá vendo? A Célia sabe dessa história, meu Deus. Sabe? Fala igual o pastor Everton agora, meu Deus. E engraçado que eu tava noivo e namorando a Célia. Ah, meu Deus. Mas só que eu queria desmanchar com a outra lá, mas como é que eu ia fazer? Aí eu deixei de lá, comecei a deixar de lá e acabou que ela... Que aí acabou, né? Acabou. Mas aí, o que acontece? Essa outra minha noiva professava outra religião. A gente não pode falar hoje expressamente, sim. Mas ela professava outra religião que não fazia justo. E não batia comigo. Certo, né? Aí quando eu cheguei e comecei a namorar a Célia, tava na mesma coisa. Mas a Célia já era convertida ao evangelho? Não, é a mesma coisa. Sim, desviada também? Não era desviada, não. Professava outra fé. Ah, é? de outras coisas. E aí, como é que era o nome da sua mãe, Joel? Minha mãe era Maria Muniz dos Santos. Dona Maria devia estar lá no joelho orando, Senhor, toma conta. Gente, a oração é o combustível do milagre. Não deixe de orar, ore sempre. Então, falando em oração, minha mãe orou 34 anos. Foi o tempo que eu fiquei desviado. Sério, Joel? Isso tudo? 34 anos. E é engraçado que quando eu desviei dos caminhos do Senhor, eu acho que é fé mesmo dos pais, de acreditar mesmo Sim. no poder de Deus, sabia que a gente ia voltar, né?
Sim. E meus colegas eram tudo da pesada. É mesmo, João? Tudo usava droga, ia para os bailes, todos eles. E você não? E eu ia no meio deles também, mas só que eu não usava. Sim. Se mantia ali. Aham. Era talvez fruto da semente que tinha sido plantado lá atrás, né? Uma coisa que eu lembro que eu comecei a beber era eu até esqueci o negócio. É que botar aquele limãozinho, Cuba Libre, é Cuba Libre, é Cuba Libre, você não deve nem lembrar. Não é do seu tempo, não. Eu sou da época da caipirinha, né? Porque eu era muito tímido, queria arranjar uma menina, eu tomava um. Meu Deus! Meu Deus! Mas, mas aí, rapaz, fui nisso aí, casei com a Célia, começamos a fazer música, seresta, É mesmo? E você sempre foi ligado à música, né? sempre ligado à música. Gente, pra quem conhece a família do Meu pai Joel... tocava, Seu pai tocava também? meu irmão toca. Pô, que Hoje, benção. e o meu irmão, é interessante, meu irmão era um desviado, igual aquele irmão do filho pródigo. Sim. É engraçado quando adiantando um pouquinho aqui, quando eu fui recebido na igreja, que eu comecei a ir na igreja, voltar para a igreja, é uma coisa que eu tenho prazer de falar, é que eu voltei por amor. Sim, não voltou pela dor. Muita gente volta Pela dor. pela dor, porque tem um problema muito sério aí, corre para a igreja. Mas eu voltei por amor, porque eu até falava nos bares onde eu ia, falei, gente, daqui uns dias Acabou. acabou, não tô vindo mais aqui, tô voltando para a igreja. E aí era você e a Célia na seresta. Era eu e a Célia. E aí, pra quem conhece Joel, sabe que a família toda é composta de músicos. Oh. Tem a Fabi também, né? Que é a filha. O Tem. Felipe já tá também trilhando o mesmo caminho. E isso... Até eu, né? Eu me faço parte da família. O Jones que tá ali. O Janderson que tá ali, o nosso diretor. Nosso produtor, diretor. O Jones é tanto músico que até pra ir pra cozinha arrumar comida, ele ia fazendo Ia batucando. no prato. Meu Deus, é verdade. Quem conhece o Janderson sabe de quem nós estamos falando, né? Janderson é um amigo, né? Já tem temporada, né, Janderson? Que a gente tá junto, sempre me apoiando. Mas aí, nesse tempo aí que eu comecei a sentir desejo de voltar, né? Sim. Eu tive frequentando algumas E igrejas. aí tinha o quê? Uns 30 anos, 30 e poucos anos? Tinha com 24 anos mais ou menos, eu queria voltar. Sim. Aí eu comecei em algumas igrejas. Fui lá pro Coimbra, na igreja presbiteriana, onde tem meus primos, né? Sim, sim. Eu conheço. Inclusive, sou padrinho de casamento do Tiago, lá em Itatiaia. Seu Não, sobrinho, né? mas outros primos. Ah, tá. Anterior, que era o Enos, que hoje tá lá em Arraial do Cabo, não sei nem sei como é que tá a vida dele espiritual, mas Sim. de vez em quando eu comunico com ele, mas Não tive tem uma aquele conversa contato ainda, mais, né? E aí eu querendo voltar para a igreja, comecei a tocar num conjunto lá, tocar contrabaixo. Não sabia nem tocar nada. O conjunto Vida Nova, lá na igreja do Coimbra, presbiteriana. Eu fiquei lá com ele um tempo lá, mas depois saí. Eu vi Aí que desviou de novo. não, eu vi que aquilo era só fogo de palha. Só fogo de palha. Só música, por causa de música. Que eu não lembro nenhuma pregação que foi feita naquela igreja. Só ia... Só pra... Eu quero tocar. Ia pra igreja. Então, infelizmente, hoje em dia tem muita gente assim dentro da igreja. Tá ali só por causa da música, por causa de um cargo que Tá ocupando, né? Mas se tirar aquele cargo ali, a pessoa vai embora. É verdade. E aí, quando eu volto, tinha um pastor, Paulo Henrique, que estava na igreja metodista em Santa Anésia. Aí você já fazia o quê? Já tinha passado uns 10 anos eu tentando voltar para a igreja. Tentando voltar e não voltava. Aí esse Paulo Henrique sabia que eu pintava faixa, que eu botava som. E aí ele começou a ir lá em casa. Dá para você botar um som para mim na Boca do Mato, que tinha a congregação da Boca do Mato, era a congregação de Santa Anésia. Santa Anésia. Aí ele pedia para mim pintar faixa, tem até uma faixa até hoje lá em casa, ele veio para casa, porque jogaram fora lá na igreja. Aí você guardou de recordação. Tá escrito assim, Mateus 16, 18, se não me engano, que sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá lá em casa. E pintei um também pro Boca do Mato também, pra congregação lá. Eu esqueci até qual foi o versículo, não sei se foi esse mesmo.
Mas aí eu comecei a ir para a igreja dessa forma, pintando faixa, botando som. E um belo dia eu sentado, e eu tinha até medo. Hoje quebrou um bocado essa timidez minha, né? Aham. Mas primeiro eu era tão tímido que eu tinha medo do pastor me chamar para ler um versículo, para orar, Qualquer coisa você tinha medo. fazer alguma coisa. Aí eu sentava bem lá no cantinho, bem escondido, para ninguém me ver. E ali na Metodista, ali a porta do lado, né? Isso. Eu já entrava e sentava naquele banco perto da porta ali. Qualquer coisa. Já saía. Pastor chamou, tchau. Mas aí eu lembro que a irmã Dilma foi no ano de 2000, eu já estava indo na igreja acompanhando, mas não tava assim, tinha recebido não. Sim. A irmã Dilma do Dionésio, Ah, sei. Sei. teve um dia que ela estava pregando, foi na escola dominical, e ela pregou uma palavra que me tocou o coração. Foi Lucas 15:11, Opa, memória, hein? a palavra do filho pródigo. Foi dia 29/10/2000. Aquilo tocou meu coração, por quê? Porque era a parábola do filho pródigo. Sim. E eu era o filho pródigo, Tava retornando. que estava saindo e estava de volta ali, todo Sim. machucado, todo querendo um apoio, né? Então, isso aí foi muito forte para mim, porque é uma história que eu conheci desde criança. Desde 9 anos, naquela época não era data show. Daí aí, quando fala que a palavra do Senhor ela se renova, né? Isso é a prova, né? Uma palavra que você ouviu na sua juventude Ei. e naquele momento falou o seu coração tremendamente. Você falando uma coisa aí, eu lembrei aqui, falando, muita gente, muitos pregadores, muitos pastores, fala que a palavra de Deus se renova. E eu descobri que não. Ah, não? Eu não sei se eu estou errado, você pode me corrigir aí, os pastores que estiver ouvindo, alguém que estiver ouvindo pode me corrigir, mas a palavra de Deus não se renova. Porque está escrito na Bíblia que a palavra, todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus permanece para isso. sempre. Eu acho que renova, é nós que renovamos Sim. com a mesma palavra que é lida, a cada vez que é lida, há uma renovação na nossa vida e na vida de quem está ouvindo. Verdade. Concordo. Porque Concordo. a gente pode, porque a palavra de Deus que diz que ela permanece para sempre, ela não se renova. Que se renova é a misericórdia de Deus, né? Misericórdia. Acho que Todas quando as dá meia-noite e 1 segundo, Renovou, virou. renovou a Deu um misericórdia. reset. Isso aí porque está escrito lá em Lamentações, né? 13:22, né? Vai lá e reseta. Pum, pera aí, vou resetar o Joel aqui, ó. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos Sermos consumidos, consumidos. porque ela se renova cada manhã. Sim, Mas a palavra de Deus ela permanece. permanece. Então, dessa vez que eu ouvi essa palavra, ela veio me renovar novamente. É justamente isso, né? Só que eu fui contrário do filho pródigo, né? Porque o filho pródigo voltou pela dor, né? Sim. Ele não tinha mais o que comer, acabou o dinheiro. Você voltou Mas eu pelo amor. voltei porque eu sentia mesmo vontade, a necessidade de voltar, a sede mesmo de estar ali junto. Sim. E eu estava falando do meu irmão, que era o segundo filho do irmão do filho pródigo, por quê? Porque ele estava na igreja, quando tinha congregação na casa do meu pai. Ele estava lá, mas eu estou falando aqui porque ele sabe disso, né? sabe? Eu vou até mandar o link para eles depois. Sim. Que ele ainda jogava no bicho. Era convencido, não era muito convertido, loteria. não, né? Eu chegava na casa do meu pai lá, até aquele monte de jogo de bicho, loteria. Literalmente no bicho. Né? Mas aí eu fico olhando que às vezes a gente faz... que a promessa de Deus ela cumpre na vida de quem é fiel, né? Sim. E ele, depois que minha mãe morreu, meu pai morreu, ele se sentiu sozinho, porque ele mora sozinho. Já arranjou uma dona lá, mas não deu certo, e ele voltou, ficou com meus pais, e hoje ele mora sozinho nessa casa. Sim. E ele ficou muito, assim, triste, e não conseguia nem dormir, e ele simplesmente falou, o que era meu cunhado, né, que era casado com a minha irmã morreu, e depois de um tempo ele se casou novamente com uma missionária e estava com outra igreja lá na Assembleia. E é interessante que lá nessa congregação, lá não podia bater palma, não podia dar glória a Deus, nem nada, a gente cantava quietinho. Isso quando você se converteu?
Não, lá na congregação da minha mãe. Ah, tá. E esse meu cunhado também, ele não gostava muito desse negócio de bater palma, coisa não. E hoje eles estão na Igreja Avivada, que é a Assembleia. Aham. Domingo eu estive pregando lá. Sim. Pregando lá, tem uma benção a igreja lá. Que E bacana. a minha família, e esse meu irmão, que estava naquele jeito do filho pródigo que não saiu, ele voltou. Voltou para a Assembleia, foi recebido e agora é o baixista de lá. Tá tocando bem Nossa, que baixo. bacana. Tá? Chega até a virar a cabeça de lado. Foi esse domingo que tivemos lá e tocou, e toca bem, Que dedicado. bacana. E a gente vê que a minha mãe, quando um tempo lá, ela tinha um quadro lá que ela escreveu lá: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Eu tô querendo até fazer botar lá em casa também, porque e uma palavra que a gente fala, que a gente pede a Deus, Deus ele ouve, né? ele ouve, ele Pela cumpre. fé que nós aplicamos ali, Isso é através da fé, né? né? É igual você falou no início aí, né, que a fé é a certeza das coisas Aquilo que esperamos é a prova das coisas que não vemos, né? Não vemos. Que não se vê. E hoje em dia eu vejo que tem outro meu irmão Josué também. E aí é a presbítero. sua mãe já via pela fé você de novo na igreja. É. Aí a Dilma começou lá a pregar do filho pródigo, você pegou, já se sentiu ali, já voltou naquele momento, não? Oi? Quando a Dilma pregou, Não, eu já estava indo na igreja. já estava indo na igreja. Mas já tava naquele indo na momento que igreja. ela pregou a passagem do filho pródigo, você falou, opa, peraí, eu tenho que assumir um compromisso. Não, dali eu já estava firme já, mas sabe aquele impacto da palavra que vem que te confronta? Sim, Te confrontei, só que é aqui que eu quero você. entendo. E quando eu voltei mesmo para fazer a diferença. A gente sabe que a gente é tudo errado, que a gente erra todo dia, mas Deus conhece o interior da gente, sabe que a gente quer acertar. Quer acertar, né? Acho que isso aí que faz a diferença. Verdade. Aí dali, Joel, você nunca mais se desviou, ficou firme. Nem quero. Não, porque Amém. é igual eu tenho falado que eu acho que se eu desviar, o inimigo não deixa mais eu voltar, não. Ah, imagino. Mas eu oro todo dia para Deus me Te fortalecer, fortalecer, né? porque a gente sabe, né, que ele anda ao derredor, né? No último programa que nós tivemos o pastor, a gente, em conversa com o pastor, eu fiz a pergunta para ele, né? O que ele fazia para se consagrar, né? E é o que ele estava falando. Ele falava sobre a nossa busca diária, né? Que nós temos que ter, leitura, oração. Falava também da comunhão com os irmãos, né? Joel é uma pessoa que tem comunhão com todo mundo. Joel é a pessoa que eu conheço que mais tem agenda. Você que é Tem cantor nada. gospel, você que é cantor gospel, se você quiser bater de frente com o Joel em relação à agenda, não vai não. Se não tem as manhas, não entra não. Porque, rapaz, Joel, se bobear, se ele falar assim, agenda aberta, não vai ter um dia vazio, ele vai estar tudo completo, porque Mas deixa, é muito conhecido, né? mas deixa eu falar uma coisa. Essa questão de agenda, eu achava muito bonita essas pessoas que botam lá, agenda aberta, telefone e tal. É, eu comecei a fazer isso também. Achar legal. Comecei a fazer isso e tirei uma foto e tal. Mas aí o Espírito Santo falou comigo que não precisava de fazer isso. Que ele mesmo me levava onde eu quisesse. Minha agenda é o Espírito Santo. Sim. Eu nunca falei para ninguém que eu prego. Nunca pedi ninguém para pregar a lugar nenhum. E o Espírito Santo falou, deixa que eu te levo onde eu quero. Na igreja que eu quiser. E assim tem acontecido. Mas eu vejo que tem muita gente aí se achando que é o bom, que tem agenda. Mas quando a pessoa acha que é o bom mesmo, Deus bota ele no lugar dele. Sim. Porque eu, certa vez, Achou que era muito bom. eu achei que eu achei que eu não precisava nem ler a Bíblia mais. É mesmo, Joel? Não, eu cheguei, porque eu chegava no lugar, Já tava com conhecimento pleno. principalmente na Assembleia. Quando você chega na Assembleia, assim o pessoal te dá a oportunidade, assim na hora, né? Sim. Te chama na hora e fala, ó, o mensagem tá com o irmão ali. Aí você prega ali uns 15 minutos, 15, 20 Aham. minutos. Aí eu parei até de orar, nem orava, nem lia a Bíblia, porque já vinha.
Já vinha, né? Já vinha. É a conexão 5G, já vem direto do céu pra você. É. Então, aí, mas o que aconteceu? Deus fechou as portas para mim. É mesmo? Fechou literalmente. Não conseguia nada. Até a ponto de, na própria minha igreja, que eu dirigia culto, pregava, nem isso fazia mais. A ponto de alguém chegar perto de mim e perguntar: o pastor te botou no banco? Eu falei: não. Não, certamente é o pastor, mas o pastor Sim. me colocou. As portas não abriam. Aí um dia o Espírito Santo falou comigo: por que está acontecendo isso na sua vida? É porque você saiu do meu propósito. Porque eu teria que voltar ao primeiro amor. Aí eu ainda falei com a Célia ainda: Célia, já assim, Deus falou comigo. O que está acontecendo isso comigo? Que ninguém me chama mais, não prego lugar nenhum mais. Isso levou um certo tempo. Aí eu falei com a Célia isso, quando passou uma semana, o pastor Jesus estava em Piraí, Sim. na Metodista Piraí, Casa Amarela. Sim, era lá é na a minha frente. atual igreja ali, mais pra frente, né? É. Então, ele ligou para mim, passou uma semana, ele ligou para mim. Ele falou: ô varão, pai senhor, tudo bem aí? Dá para você pregar domingo aqui? E eu fiquei todo alegre, por quê? Porque Deus tinha falado comigo. Que é pra você voltar ao E primeiro eu amor. voltei e E- ele abriu a porta outra vez. E a partir dessa data aí, eu fiquei muito feliz mesmo. Não esqueço de jeito nenhum o que Deus faz. E a partir daí até hoje, as portas estão abertas. E eu falo que ela só se fecha, não tem pastor, não tem ninguém que consegue fechar essa porta. Só O Deus Senhor, né? ou eu. Sim, Porque se não andar em conformidade, é verdade. a porta se fecha. A porta é estreita. A porta é A estreita. porta é estreita. Joel, eu te conheci na igreja, né? Quando, como eu falei, hoje eu tenho 35 anos. Tô novinho, viu? Te conheci na igreja. Há controvérsias. Tem pessoas me olhando aqui, tipo, falando que eu não sou muito novo, né? Mas, 35 anos e te conheci na igreja sempre como exemplo de fé, né? Como exemplo de fé. Lembro, um dia eu preguei lá na Metodista de Santanésia e eu falei sobre isso. Um pouco mais novo, acredito eu que com uns 23 para 24 anos, eu tive uma crise, comecei a ter crises de ansiedades. E um dia, naquele movimento de igreja, eu não lembro ao certo qual foi a ocasião, mas eu lembro como se fosse ontem. O Joel chegou lá em casa, foi alguma coisa, algum trabalho da igreja, e o Joel chegou lá em casa e falou assim: ô Bruno, tudo bem? E eu novo. E eu falei: não, Joel, não tô muito bem não, eu tô um pouco trêmulo, tô com umas tonturas, e era do processo de ansiedade. E o Joel orou por mim, eu não sei se você lembra disso, você Eu orou nem por lembro. mim, você vê, né? Orou Que por legal, mim e eu vamos ver isso aí. pude me sentir tocado pelo Senhor. E sempre disposto a ajudar, né? Como o Joel fala, né? Ele tem que colocar lá mesmo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o Joel eu brinco, né? Que é uma referência da família assim que eu quero ter, né? Porque eu também sou músico e eu vejo que é bacana. Joel pinta. Agora, tá vendo? Agora já descobri que fazia faixa, né? Mas Joel, ele pinta, desenha, mexe com música. Os filhos também. O Julinho já foi convidado, inclusive, num podcast de um amigo nosso, pelos seus desenhos, né? Mexe com som. Fabi canta, toca violão. O Felipe, seu neto, também tá tocando na igreja. Janderson nem se fala. Janderson é meu consultor de tecnologia. Teclas e tecnologia. Então, assim, a família inteira do Joel é envolvido na obra do Senhor. E isso, assim, eu fico muito feliz de ter você como amigo, né? Como exemplo de cristão. Eu sei que vai ter pessoas que vão assistir esse podcast e vai saber do que eu tô falando. Falar: pô, nossa, irmão Joel é bênção. Joel também é evangelista na casa do Senhor. Esteve à frente de Passa Três, que hoje pastoreada pelo meu querido Carlos Genato. Esteve ali dando suporte à igreja. Sempre deu suporte
pra gente lá na Roseira. Você vai numa igreja e fala assim, você conhece o Joel? Conheço. Joel já esteve aqui? Já. Você vai em outra igreja, você conhece o Joel? Conheço. Aonde assim, eu tive a oportunidade de estar com o Joel, eu vejo que o Joel é uma pessoa muito conhecida pelo seu jeito, né? Sempre brincalhão na obra do Senhor, sempre disposto a trabalhar. Joel, passando para uma segunda parte. Daí para frente você se converteu a esse homem abençoado. Mas entrando agora também na última entrevista, eu falava sobre isso, né? Existe um ponto na nossa vida que nós somos levados ao extremo, né? De confiança, né? Aquele momento de ter fé mesmo. Então nós conversávamos antes de começar o podcast, eu falei com o Gel, nós podemos falar desse assunto? Então assim, eu queria que você falasse um pouco do momento que você atravessa, de como você busca a fé em Deus para continuar assim, dessa forma normal, como se tivesse tudo bem. Porque a gente, muitas vezes, tem que estar assim, né? Como é que tá? Vai tudo bem. Como é que tá? Vai tudo bem. Igual a Mas viúva, na realidade, né? Justamente. O filho morreu. E o filho morto, e como é que tá? Não, vai tudo bem. Porque ela sabia com quem ela tinha que falar, né? Ela estava indo atrás do profeta do Senhor porque ela sabia, não adianta eu falar com o Beltrano e com o Ciclano, mas eu vou falar com aquele que me prometeu. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco disso, inclusive como testemunho, para que nós testificássemos a nossa fé. Joel passou por 2 cirurgias, Joel? Isso, então, em 2010, foi constatado um câncer na minha bexiga. E aí eu operei, fiz tratamento rápido, né? Eu nem sabia, tá, gente? Nem sabia disso, eu fui saber muito depois. Então, foi um tumor maligno mesmo. Sim. Quer ver, tem um câncer que não é maligno, mas foi maligno. E foi feito os processos, os exames todo, e foi uma coisa bem rápida, assim. Deus abençoou de uma forma tremenda que eu operei, foi até com o Dr. Marcos Salgueiro, em Piraí. E operei ali e fez a raspagem, né? Porque é a laser, né? É a laser, Sim. Fiz a raspagem, usei sonda uns dias, coisa muito desconfortável. E fui fazendo exames periódicos, e chegou num determinado ponto que o médico falou, bom, esse exame último aqui tá tudo bem. Não passou para outro médico. Já Sim. tinha outro médico, outro urologista lá, que era o Baltazar. Esse Baltazar. Ah, conheço. De Barra do Piraí, né? O Baltazar é muito atencioso, né? E ele falou, vem cá, me fez uma entrevista e perguntou, você fez essa raspagem desse tumor? Tô vendo aqui, tá? Porque tem os históricos. Os históricos, né? Médico, né? Isso. Aí ele olhou lá e falou assim, não tomou nenhuma vacina, não fez quimioterapia? Eu falei, não. O médico não falou nada, só liberou. Aí ele falou, não, vou fazer um exame para ver. Aí fez um exame que se chama cistoscopia, né? Aí fez o exame, aquele que enfia uma câmera por dentro da uretra. Sim. E olha por dentro da bexiga. E olhou e falou, não, tá tudo bem, não tem raspadinho, tá tudo cicatrizado, tá tudo bem. Tá liberado, né? Uhum. Liberado, aí liberou, tranquilo. Mas aí, rapaz, depois de 10 anos, voltou. Sério? Depois de 10 anos. Mas isso é coisa que, graças a Deus, nunca me atingiu assim o meu emocional. Não mesmo, porque Porque se você não me Porque falasse, eu continuei. eu nunca iria saber disso. Ah, E assim, trazer o Joel sabia aqui... até da operação, né? Eu sabia da operação, mas pra mim era um problema corriqueiro, né? Aham. E às vezes a gente tá convivendo com a pessoa, o dia a dia não sabe as guerras que ela está enfrentando. E assim, falar de fé é falar de Joel, porque em momento algum eu vi esse homem abatido com a situação que tava se passando. A princípio eu nem falava, porque a gente recebe orientação também, né, de pastores, né? E tinha um pastor que orava muito por mim, pastor Nilton, um homem muito usado por Deus. Lembra do pastor Nilton, né? Sim. Nilton Maia. Sim. Então, agora ele se aposentou. A última Uhum. igreja dele foi lá em Goiabal. Sim. E ele falou, você não fica se abrindo com muita gente, não.
Porque tem gente que não quer ver você bem, tem gente que quer Só ver quer você especular, né? tem gente que quer ver você morto, quer ver você morrer. Por quê? Porque vê a prosperidade da família. Por exemplo, eu Sim. voltei para a igreja, depois a Fabiana voltou, depois a Célia veio, porque a Célia não Não ia. acreditava em outros deuses, Uhum. que ela botava o doce lá e Imagino. achava que ia falar com Deus. Imagino. Mas aí a Célia se converteu, aí a família foi se achegando. E o Janderson, a Ellie batizou. Benção. Aí o outro meu neto batizou, o João O João. Guilherme. E você precisa ver que é menino orar. Aquele menino, ó, uma É benção na benção. oração. E no dia que o Janderson ia ser o testemunha do João, né? Sim. Acabou que nesse dia mesmo o Janderson se batizou. Que benção. Deus pegou todo mundo ali assim. Eu falou, pá, vem cá que tu é meu. Porque Deus ele não brinca em serviço, né? Não, não brinca. Às vezes a gente brinca, mas Deus chegou na hora, Não tem como não tem como correr. você fugir. Joel, Mas e aí, que... Bruno, deixa Não, eu... pode continuar. Depois de 10 anos voltou. Aí eu comecei a fazer exame novamente, tal, e tava com sangramento. Aí fui ver, tinha 3 tumores. Nossa. Aí eu raspei aqui em Piraí um. Aí depois daqui de Piraí, eu fiquei muito mal, botaram sonda, muito desconfortável, sangrou muito, vim para cá sangrando. E eu fiquei assim, não sei, meio me amedrontava, porque sangrou muito. Debilitado, Vim né? para casa. E aí o que eles fizeram? O médico dali falou, ó, eu vou te mandar pro INJA. E quando ele falou mandar pro INJA, eu falei, acho que eu vou morrer. É, o coração já Não, porque sente, né? se vou sair de Piraí, porque no INJA é Geralmente um hospital que lida mais com... um hospital oncológico, né? É oncológico. Que aí você já vê aquela situação ali, até para tirar esse estigma, né? Não é porque as pessoas às vezes estão sendo transferidas por INJA, é porque tá já, desculpa a expressão, com o pé na cova, porque tá morrendo. Mas não, é porque o tratamento é diferenciado, né? Então, mas eu não sabia, pra mim... Você já tava... Eu acho que já tô no extremo aqui. Não, o senhor já tá contando os minutos aqui. Mandou pra lá porque já tá muito ruim. Mas eu cheguei lá, rapaz, pra glória de Deus, foi pra glória de Deus mesmo, Sim. que foi muito melhor. Foi o médico indicou pra lá, recepção. Excelente, né? Operei lá, interessante que não sei, Deus abençoou tanto que nem vim pra casa. Eu operei num dia, no outro dia, Já tinha sido liberado. vim pra casa sem sangrar, sem nada, sem sonda, sem nada. Meu Deus. E lá fiz o quê? Fiz 2 raspagens. Sim. E agora eu vou fazer, ontem eu tive lá, e vou fazer um outro exame para ver como é que tá. Como é que está, né? E nesse período eu fiz 5 sessões de quimioterapia. E nem parece, né, Joel? Não, essa quimioterapia talvez seja diferente de outras pessoas. Porque é um líquido que eles injetam, eu esqueci o nome do medicamento, que eles injetam dentro da bexiga. Elas têm que ficar 2 horas com aquele medicamento. Aquele medicamento na Mas bexiga. eu ia para Volta Redonda dirigindo e voltava dirigindo. Meu Deus. Isso é a prova do só agir ia com do Senhor, acompanhante, né? né? Só eu, o Julinha ia sempre comigo, o Jandes foi uma vez lá. Mas Joel, e o que você fala como segredo para passar por isso sem esmorecer a fé? Então, rapaz, olha só. Eu estava lembrando esses dias que eu sempre procuro a incentivar as pessoas. Pessoas que... Tem gente que qualquer coisinha quer sair da igreja, né? Qualquer coisinha. Qualquer problema, Qualquer né? beliscãozinho. Nessa brincadeira aí você já tá, vamos colocar, desde o primeiro tumor até agora, mais de 10 anos, né? E nesse momento, nenhum momento você esmoreceu. Não, Nunca duvidou do agir do Senhor na sua vida. Esse tempo todo aí, ó, nunca deixei de pregar em lugar nenhum. Não mesmo. Tô sempre... Eu sei do seu tumor hoje, dessa última vez. O primeiro eu nem fiquei sabendo. Porque nunca transpareceu. Quem conhece o Joel sabe. Talvez você tá sabendo isso através do podcast. Que talvez você nunca ia saber que o Joel estava enfrentando ou enfrentou uma situação desse tipo. Uhum. E
o que eu passo para as pessoas na célula eu sempre falava, para a gente se manter firme na presença de Deus, para você que tá nos assistindo, se manter na presença de Deus é formar raiz. Formar raiz. Eu falava sempre isso na célula. E sempre dava exemplo do bambu chinês. Você sabe a história do bambu chinês, né? O bambu chinês ele leva 8 anos para brotar. Uhum. Planta ele e ele leva 8 anos. Até Mas- sair o broto. Mas até sair o broto, Ele já se a raiz, firmou a embaixo. raiz dele tá descendo. Sim. Descendo e se firmando. Aí quando ele começa a crescer, ele cresce até 70 metros de altura. Um bambu. Mas tá Aí eu firmado falo e que- embasado, né? E eu falo que a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se a gente não enraizar, não se firmar, qualquer coisinha abala a gente. O vento vai vir balançar E e vai quebrar, né? Eu já tive muita afronta. Tive e tenho ainda. Imagino. Afronta, discriminação. Igual eu tava falando com o Bernardo. O Bernardo é muito. Está se desenvolvendo bem na música. O Bernardo Na começou obra do Senhor, né? começou Eu na vejo. bateria, agora tá tocando bem violão, toca baixo, agora tá no teclado também. O meu No menino dia tá... que eu fui até a igreja, eu vi um garoto de Aí, Deus. esse dia ele tá meio chateado, não tem problema se ele viu Algumas falar aqui, situações, né? mas eu procuro mostrar, principalmente para os jovens, né, Sim. que estão começando, para se manter firme. Se manter firme, né? Aí eu levei ele numa igreja aí, que tinha um rapaz lá que estava no banco. Não vou citar nome porque... Aham. Mas aí foi um exemplo, e esse rapaz que estava no banco, ele falou, eu poderia ter saído da igreja, Mas eu tô aqui firme porque mas eu não ia sei... dar essa graça para Satanás. Sim. Tô aqui firme, tô renovado, tô com outra pessoa. Tá 9 meses, eu falei, olha aí, Bernardo, olha só o exemplo. Se manter firme Tá naquilo firme, que acredita, ele né? falou, quando voltar, é outra pessoa. Sim. Foi A renovado, foi restaurado. dificuldade, quando a gente emprega a fé, ela traz mudança, né? Uhum. Até mesmo o secular, para quem gosta de coach, ele fala, né, que é na dificuldade que os nossos talentos são aprimorados. É. E é justamente na dificuldade que a nossa fé ela é aprimorada a ponto de que a gente possa exercê-la com plenitude diante do Senhor. Eu posso fazer uma outra colocação ainda aqui? Pode? É porque Claro. eu nem sabia que eu ia conseguir falar isso tudo. Tá em casa, Joel? Você tá... Não, teve uma época que eu tive problema no dente siso. Foi nessa época, não sei se eu estava na igreja ou não, mas eu tava na igreja, sim. Eu tive um problema no dente e eu tive tão magro. Eu já sou magro, eu emagreci Por causa mais. do siso. É. E fui parar em Piraí, tive internado lá 4 dias. E o clima inflamou muito. E eu fiquei tão fraco que eu não conseguia ficar sentado na cama. Eu caí de costas. Meu Deus. E minha boca trincou. Meus dentes trincou. Sem eu poder comer, sem poder falar. Ficou trincado mesmo o dente. 1 mês. E a Célia fazia, batia coisa no liquidificador para chupar por Pra entre os poder dentes. ingerir, imagino. E eu tô falando isso por quê? Porque eu fiz um voto com Deus. Só que o meu voto foi depois da bênção. A gente tem que fazer um voto antes. Depois da benção, né? Antes da benção, tem gente que faz foto. Ai, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu nunca mais vou fazer isso. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. Você fez depois que recebeu a benção. Porque Deus restaurou minha boca e eu fiz um voto com Deus de anunciar a palavra dele em qualquer circunstância, qualquer lugar. Amém. Qualquer lugar. E ainda pedi a Deus, mas me ajuda, porque eu sou tímido, não tem. Joel tímido. Joel tímido. Não, mas eu sou muito tímido Muito mesmo. tímido. Mas para pregar, e por causa desse voto que eu fiz com Deus, Deus me abriu Te usa, né? uma porta e janela, Deus abriu tudo para mim poder fazer a obra dele. E eu prego em todo lugar, velório, De nascimento a velório, né? Você tá pregando, de né? nascimento a velório. A tempo e a fora de tempo. Então, às vezes chega a gente lá em casa, dá pra você ir na capela ali, fazer um... Momento fúnebre. É. Eis-me aqui. Aí já vou lá, boto uma roupa lá, vou pra lá. Mas Imagina. chego lá e é interessante que com isso aí, rapaz, esses dias eu fui na Ponte Vermelha, num culto lá, e tinha um primo da Célia lá. Que eu nem sabia se era primo.
Aí, no dia que eu fiz o velório do pai dele, parece que ninguém tá ligando pro morto que tava lá. Aí eu falei de Jesus ali, falei sobre a, a, a estar na presença de Deus, para poder, quando se chegar esse momento, Você a está pessoa preparado, tá né? salvo. Aí esse rapaz estava lá, eu estava no velório do meu pai lá, você falou muito bem lá. E hoje acho que é membro lá no Ponte Vermelho, Sim. que é primo da Cera, que eu nem sabia, Nem sabia. nem sabia. Aí, viu, a gente fala a palavra de Deus e ela não volta vazia. É, não volta. E hoje, Joel, como é que você tá? Já fez os exames? Então, vou fazer um exame, dia 25 agora eu vou no urologista e vou fazer outro exame, cistoscopia, né? Uhum, para ver como é que É. está, né? Mas, Joel, a gente já tá quase chegando ao nosso final dessa Então, rica oportunidade, mas sem te cortar, qual conselho que você dá para quem... justamente eu falo que o intuito do Pode Ter Fé é mostrar para as pessoas que vale a pena ter fé, né? Vale a pena acreditar em Deus. Que conselho que você deixa para nós cristãos que precisamos exercer a nossa fé? Então, isso aí é a santificação, né? A santificação é a gente ser melhor do que a gente é hoje. Amanhã a gente ser melhor do que é Que é hoje. hoje, E depois da manhã ser melhor do que amanhã. justamente. Não que a gente vai ser aquele santo para Perfeitos, ser né? adorado. Sim, Mas é a intenção do nosso coração, que a gente querer melhorar. sim, E pessoas que estão assim, esfriando na fé, eu dou esse recado para que possa colocar a vida em Deus, não em pessoas. sim. Pautar no reino de Deus. Porque muitas pessoas pautam a vida dele numa pessoa, num pastor. Ah, gostei do pastor. Se o pastor for embora, a pessoa vai embora também. É. Não é? É igual Eu falo sobre isso. você lá em Piraí. Você vai cativando as pessoas. De repente, se você sair, algumas pessoas saem. Sim, Isso acontece em todas as igrejas. sim. E mais, algumas voltam depois, outras não. E todas as igrejas é dessa forma, porque se pauta mais no homem. Nome. A E gente tem que se pautar no Senhor, né? eu vejo pessoas que eu ajudei no discipulado ali, que estão firmes hoje. O Bito, conhece o Bito, né? Isso. Então, Bito deu um bocado de trabalho no início, mas Deu trabalho, Bito? muita gente achava que ele não ia ficar, não ia permanecer. E ele permaneceu, né? Mas eu sempre falei com ele e ele sempre lembra de mim. Na célula, lá quando eu fazia célula em outra casa, eu ia lá e buscava ele. Falando, não, vamos lá, não vai ficar em casa não, vamos embora. Vambora. Eu insistia com eles e graças a Deus hoje são a bênção. Ele, a Adriana. Você vê a Adriana na intercessão lá. Bênção, né? E ele hoje como parte da administração lá da igreja, o Bito, ó, Excelente manda trabalho, né? muito. E o recado que eu dou para todos é isso, é que se mantenha na palavra, leia a palavra, guarda a palavra no coração, que é Isso é importante. importante. Santificar. Quero aproveitar e agradecer o pastor Everton, tá, pastor Everton? Pastor Esqueci Everton. você não. Ele veio aqui e me elogiou também. Na hora aqui do chat já apareceu. O Joel é sensacional. Não, o pastor Everton, ele É bênção, um né? pastor que ele me libera também. Eu também sempre procuro ser submisso a ele, Sim, porque eu acho que tem que ter a ver submissão, sim. para ele saber onde a gente está, saber que Honrar que tem honra, né? isso. Tem que honrar. E, Joel, que você continue com essa alegria, né? De servir ao Senhor. A palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, né? E eu vejo isso em você. Eu Amém. vejo a alegria do Senhor em você quando você cumpre a obra do Senhor, sempre com boa vontade, ainda enfrentando um caminhão de problemas, mas a sua força, a sua alegria está no Senhor, né? Naquilo que o Senhor fez na sua vida, desde o desviar até o voltar à obra do Senhor. Eu posso
louvar o Senhor e saber que você é um verdadeiro cristão nas mãos dele. O Bruno, você está falando sobre igreja, que a gente se dedica na obra da igreja, mas eu acho que é um dom familiar. Isso vem do meu pai, porque as pessoas sempre teve confiança na gente, uma coisa impressionante. Isso é benção. Que eu preguei no domingo em Mendes, eu estava falando que tinha um pessoal que vinha do Rio, veranista, que fala, né, que tinha sítio, e meu pai na época não tinha casa, meu pai era pedreiro, não tinha casa. O que eles fizeram? Eles deram a casa deles para a gente morar na casa deles. Deus. E quando eles vinham para a mesma casa. Que mesmo benção. fogão. E hoje a gente se comunica. Pô, que benção. Talvez ela vai ver esse vídeo falando, ela chama Cristi Maria. Ela está no Instagram, Cristi Home. Bacana. Eu tenho o Face dela. E eu sempre comunico com ela, sempre curte. Tá sempre testificando. Eu vou até mandar para ela esse... Inclusive, você que tá aí nos assistindo, pode compartilhar. Cristi Home. E até hoje, eu sou grato a ela, a família dela, que acolheu a gente na casa dela. E ela, até hoje, comunica com a gente, tem um carinho pela gente. Que benção. Cristian, se inscreva no canal do Pode Ter Fé, para você ficar ligado, para ver mais o Joel. É do Rio de Janeiro. Do Rio, então, já fica ligado aí no Pode Ter Fé, que a gente vai ter histórias edificantes como a do Joel. Queria falar dos nossos patrocinadores rapidinho, Joel. Falar da doutora Nádia, Clínica Doutora Nádia. Lá você vai encontrar a especialidade que você precisa. A doutora Nádia tem um trabalho todo especial de cardiologia. Que você possa... tá precisando fazer um check-up, ver como é que tá o seu coração, que você possa ir lá na Clínica Doutora Nádia e fazer um check-up lá. E ver como é que tá tudo bem. Tem que fazer um check-up, né, Joel? Tem, que é assim que a gente descobre aquilo que precisa ser tratado. Deus deu a inteligência aos médicos para que através dele também milagres possam vir a acontecer. Você que precisa trocar de carro, né, Joel? De repente tá querendo trocar de carro, 0 Grau Veículos. Procura lá, o Janderson já tá ali, meu Deus, Pastor Everton, meu Deus, Pastor Everton tá esperando a HRV. 0 Grau Veículos tem pra você. Aí, ó, Pastor Everton esperando a HRV, a 0 Grau Veículos tem pra você. Também você quer fazer seu trabalho de áudio e vídeo, seu trabalho aí de audiovisual, no Tom Studio, você encontra várias soluções aí para aquilo que você precisa. Conversa lá com o Júnior, conversa com o Nivander e você vai ter um atendimento personalizado, diferenciado. Joel, queria te agradecer por você enriquecer mais uma vez as nossas vidas, falando um pouco de você. Sei que tem muito mais ainda para ser falado, né? Joel tem uma extensão muito grande de milagres em sua vida. Tem. Quero falar que eu amo sua família, amo você, obrigado por tudo. E que você possa manter-se firme nessa mesma alegria. E que essa alegria do Senhor seja a sua força. Amém. E pode ter fé que o milagre já aconteceu na sua vida. O maior milagre Deus já fez nas nossas vidas, que é a salvação dele para cada um de nós. Você fica aberto agora a agradecer a sua família, quem você quiser. Então, eu primeiro quero agradecer a Deus, agradecer Amém, querido. por esse momento, porque eu nem acreditava que um dia ia participar assim. Você tá chique, hein, Joel? Eu tava até pensando, foi 1 hora já que passou? Média isso aí. Então, pensei que eu não ia falar nem 15 minutos, mas se fosse falar aqui ia dar umas 3 horas mais. Eu ia continuar aqui. Mas eu agradeço a todos que vão assistir, que vocês possam crer em Deus, que Deus possa abençoar cada um, dando força, não esmorecer por pouca coisa, por qualquer coisa, mas se manter e aprender a ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que fortalece a gente, a oração, e ser sempre abundante na obra do Senhor, né? Porque não é vão, né? A palavra diz, né? A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus na sua vida, que você possa ficar firme. Mais uma vez agradeço a Joel, a todos os envolvidos aí da produção do Pode Ter Fé. A gente se dedica. Quem sabe eu volto aqui novamente. Volta, claro que volta. Agradecer a todos. Muito obrigado, Bruno. Nada, obrigado a você, Joel.
pelo convite. É uma benção tê-lo por aqui. ver em mim alguém que... Nossa, essa história, Joel, pode ter fé mesmo. Pode ter fé. Você que não tá esmorecido, a fé tá fraca aí, ó. Pode ter fé que Joel é um exemplo de fé. E se precisar de mim aí para alguma coisa, uma visita, uma oração aí, ó. Amém, ó. Você quiser. Tô à disposição. A agenda está aberta, né, Joel? Ó. Entre em contato com o Joel, que ele vai estar indo lá na sua igreja e vai, através da sua vida, do seu testemunho, abençoar. Agradecendo todas as igrejas, todos que estão nos assistindo, que você possa assistir já lá, ó, dar o seu like, se inscrever no canal, botar o sininho da notificação para que no próximo programa você seja notificado do nosso programa. Nós te agradecemos por tudo, Deus abençoe e pode ter fé. Pode ter fé e acreditar que em tua vida tudo pode mudar. Pode ter fé e acreditar que em tua vida tudo pode mudar. Pode ter fé e acreditar que em tua vida tudo pode mudar. Pode ter fé e acreditar que em tua vida tudo pode mudar.